Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo pelo canal da Voz da Redenção. Hoje, dia 11 de julho de 2024, um inverno bastante rigoroso, um friozinho, que faz a gente ficar bem encolhida, né? O dia inteiro. E à noite mais ainda, né, Carmen? Tudo bem? Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. A noite nos deixa bem, como tu falou, bem encolhido. E hoje a gente vai dar andamento ao nosso estudo do Evangelho, programa Evangelho no Ar. E como sempre a gente diz, né, estamos aproveitando o programa para fazer o nosso Evangelho no Lar, momento em que a gente conta com o apoio dos benfeitores espirituais, e também a gente sabe que mesmo nós estando sozinhas, nós temos assim vários irmãos que se reúnem também conosco para estudar essas palavras maravilhosas, né, que nós encontramos aqui, que nos dá esperança e força, né, para o nosso dia a dia. Então, nós continuaremos estudando hoje o capítulo número 15, Fora da Caridade não há salvação. E hoje nós iniciaremos o item número 4, que é o maior mandamento. Mas para iniciar esse nosso estudo, como sempre a gente faz, vamos ler, né, Carmen, uma mensagenzinha que a Carmen separou ali para nós. Todos estamos com a nossa aguinha, né, para ser fluidificada. Sim, eu com a garrafa grande. Sim. E através dessa mensagem, a gente deseja, né, que todos nós possamos nos harmonizar e nos sintonizar com esses amigos da espiritualidade. Então, vamos lá. A leitura é do livro Lições para o Auto-Amor. Prática de auto-amor. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Planeja e sonha com metas e conquistas para o futuro. Episódios inesperados influem, adiando e interrompendo seus projetos. Não se exaspere, porque muitas vezes nesses fatos a vida está te aferindo, considerando as necessidades que te aguardam logo adiante. Reaja com equilíbrio, continue trabalhando e aplique-se ao dever. O tempo irá lhe conceder a nota avaliadora em forma de lições e benefícios. Somente então perceberá que o suposto mal de hoje é seu maior bem de amanhã. Feche os olhos por um instante. Pense no valor que Deus confere a você como filho. Sinta em seu coração a voz sublime do Criador, inspirando-lhe novos caminhos. Suplique a Ele que fortaleça sua fé ante seu momento de incredulidade. Respire pelo coração a energia revigorante do amor que o alimenta. Abra os olhos e diga com convicção: Obrigada, meu Pai. Obrigada, meu Pai. Repita a experiência de auto-amor quantas vezes desejar. Somente quem não se ama é capaz de acreditar que contratempos e reveses têm o poder de paralisar a marcha. Quem se ama perante o inesperado ergue o olhar para além das aparências. Procura entender para que a vida enviou um telegrama, alterando o curso dos sonhos e, por fim, agradece dizendo: Pai, graças eu dou por me suprires no que mais me falta. Teu microfone está fechado. Muitas vezes a gente compreende as dores, as dificuldades, os problemas, a gente olha sob uma perspectiva, né? A perspectiva do lado negativo, do ruim, da dor, né? E, na verdade,
as dores são alguns entraves que acontecem na vida da gente, porque há necessidade de aprender através deles, né? A gente sempre diz isso. Então, sempre quando a dor nos bate à porta, nós precisamos fazê-la entrar na nossa casa, né? No nosso recinto íntimo, e convidá-la para conversar, para dialogar e ver através dela o que ainda necessitamos aprender, né? Então, não é uma fase muito alegre, vamos dizer assim, mas sabemos que ela é necessária. Então, nós vamos agradecer aos amigos da espiritualidade que estão presentes nas nossas casas, que eles possam nos abençoar, nos esclarecer, e que esse evangelho, essas palavras de hoje, possam nos suprir daquele manancial necessário para que a gente compreenda melhor a vida, as vicissitudes dela, as outras pessoas também e a nós mesmos. Então, que assim seja, né? E aí, nós vamos ler essa parte, essa item número 4, o maior mandamento. Então, diz assim: os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22. E a gente vai lendo, vou ler mais o item número 5 para depois a gente discutir. Caridade e humildade, este é, portanto, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras: amarás teu Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescenta: eis aqui o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é feito contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem encontram-se resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então, esse primeiro e segundo mandamento, né, ele fala do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, a gente poderia inverter, né? É impossível amar a Deus e ao próximo sem se amar, né? Em primeiro lugar, nós temos que nos amar, é o auto-amor. Por quê? Aquela pessoa que não se ama, que não se gosta, é uma pessoa muitas vezes amarga, deprimida, está em constante tristeza, não vê graça em nada, não tem motivação para nada. Então, o que essa pessoa que está nesse estado de espírito, o que ela tem para dar? Será que ela tem amor para dar? Não tem, né? Então, por isso que a gente inverte um pouquinho, né? Porque se eu me amo, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa flexível, eu sou uma pessoa compreensiva, porque eu estou bem, né? Eu irradio aquele bem no meu ambiente. Então, fica mais fácil amar ao próximo.
E sem amar o próximo, é impossível amar a Deus. Por quê? Porque no momento em que eu não amo o meu próximo, eu vou fazer o quê? Eu vou condená-lo, eu não vou compreendê-lo, eu não vou respeitá-lo, né? E tudo isso é contrário ao que? A lei divina, as leis naturais e divinas. Então, consequentemente, eu não amo a Deus. Porque se nós temos as leis que nos regem, as leis naturais, né? Para cumprir com essa lei natural, é preciso que eu ame o próximo. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo, né? Então é toda uma corrente, né? Uma coisa vai puxando a outra, né, Carmen? Não sei se tem alguma questão para colocar sobre isso. Eu acho que é bem isso mesmo, Sandra. Eu acho que tu trouxe e deixou bem claro, né? Então, a importância do autoconhecimento, do autoamor, como tu falou, não tem como a gente amar a Deus, que seria o primeiro mandamento, o maior mandamento, né? E o segundo seria ao próximo, mas entre Deus e o próximo tem a gente, né? Sim. Então, não tem como amar nem a Deus nem ao próximo se a gente não estiver bem com a gente mesmo. Então, acho que é o que tu falou mesmo. Em resumo, é isso aí, né? Do que eu disse agora. Tá bom? Então tá. Então vamos para o sexto item, a caridade necessária segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a dos anjos, mas não tivesse caridade, não seria mais que um bronze que soa e um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não busca seus próprios interesses, não se gaba e não se irrita com nada. Não desconfia, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Ela tudo suporta, em tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Permanecem hoje essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 7 a 13. No item 7 diz assim: São Paulo compreendeu de tal forma essa grande verdade que diz: se eu tivesse a linguagem dos anjos, se tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, se tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Assim, ele inequivocadamente coloca a caridade acima até mesmo da fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e é independente de qualquer crença particular. Ele faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas da beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, São Paulo, ele bem dizer, ele faz uma lista, né, de como que a gente deve proceder no mundo, né? Então, ele diz, não é invejosa, quer dizer, não podemos ser invejosos, não podemos ser
temerários e precipitados, temer tudo ou se precipitar em alguma decisão. Não o orgulho, a questão do orgulho, trabalhar o orgulho, não se desdenhar, né, por ter isso ou aquilo, não buscar os próprios interesses apenas, né? Enfim, e ali ele vai colocando tudo que foi dito, né? Então, tudo isso, a reunião de tudo isso é a questão do trilhar bem essa vida, né? Passa pelo auto-amor, passa pelo amor ao próximo, passa por amor a Deus, né? E sendo tudo isso, com certeza a gente vai agir com caridade. Porque a gente já comentou algumas vezes aqui, né? Que a caridade ela não é aquela em que tu apenas alcança alguma coisa material para o outro que está necessitado. Claro que isso é bom, com certeza. As pessoas precisam, mas a caridade verdadeira mesmo é aquela que tu te empenha na transformação do mundo e na transformação das pessoas. De alguma forma, o ato teu de caridade transforma a vida de alguém para melhor. Então, essa sim é a verdadeira caridade, né? É tu transformar a vida de uma pessoa numa vida melhor, numa vida mais compreensiva, mais alargada, né? Mais iluminada, né? Então, eu acho que o que São Paulo faz aqui é isso. Ele lista, né, tudo aquilo que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, e a reunião disso tudo é a caridade, né? Acho que é isso, né, Carmen? É isso aí, Sandra. É isso. Então, tá. Depois nós temos mais 2, 3 itens, né? E termina o capítulo. Então vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo hoje. Apesar que é bastante coisa, né? Então diz assim, ó. O item número 8 e 9 é: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Então vamos compreender melhor isso aqui agora. Então diz assim: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal, abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma. Fora da caridade não há salvação, apoia-se não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. Esse dogma é exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de estimulá-los ao amor a seus irmãos, sustém e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que se consideram reciprocamente amaldiçoados por toda a eternidade, mesmo sendo parentes ou amigos nesse mundo. Ignorando a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até no campo de repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio de igualdade perante Deus e de liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles lançam entre si o anátema, perseguem-se e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, pois acreditam-se reciprocamente condenados em si e sem volta. Portanto, esse dogma é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Esse dogma, né, fora da igreja não há salvação,
Porque Jesus ele não fundou nenhuma igreja e nenhuma religião. Ele veio sim ensinar o amor, né? E nós é que fomos nos dividindo em dogmas, em religiões, né? Nós fomos nos dividindo. E pior ainda, a divisão não é só lá dentro daquela igreja ou dentro daquela religião, mas a divisão, ela acaba por nos dividir uns aos outros, né? E não respeitarmos uns aos outros, né? A gente vê aí vários discursos, principalmente na mídia, né? A gente tem visto discursos assim de intolerância religiosa, né? Principalmente a gente vê muito em relação aos nossos irmãos da Umbanda, né? E na verdade, na espiritualidade não existe essa divisão. Não temos na espiritualidade religiões. Temos sim alguns grupos, né? Por exemplo, lá no Hospital Esperança, a gente tem notícias de que no Hospital Esperança tem católicos, evangélicos e espíritas. Por quê? Porque no momento do desencarne de um evangélico, que se toma surpreendido pela morte do corpo, ele muitas vezes ele vai se afinizar mais ou vai ouvir mais alguém que tenha a linguagem evangélica, vamos dizer assim, na espiritualidade. Mas lá não existe essa divisão e nem essa intolerância entre os grupos, né? Eles ainda continuam mantendo, né, a sua linguagem e os seus costumes, vamos dizer assim, para poder receber esses irmãos que estão desencarnando. Então, um bandista, né, evangélico, católico, é recebido por uma pessoa que tem afinidade com aquela doutrina ali que ele seguiu durante a encarnação dele, né? Então, o que Jesus pregou? Ele pregou que fora da caridade não há salvação. Então, a caridade para com todos, né? O respeito, a alteridade, né? Enfim, me faltou a palavra agora, mas a alteridade seria aceitar o outro como ele é, né? A empatia também, né? De se colocar no lugar do outro. Então, foi isso que Jesus nos ensinou. E não nos ensinou a divisão, né? E seguindo ali, o número 9 diz assim: fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. Da mesma forma exclusivista, pois não há uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode gabar-se de possuí-la inteiramente? Uma vez que o círculo de conhecimento cresce sem cessar e as ideias retificam-se a cada dia, a verdade absoluta não é partilhada senão pelos espíritos das mais elevadas ordens, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu andamento. Se Deus tivesse instituído a posse da verdade absoluta como condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, mesmo em sua acepção mais ampla, pode ser praticada por cada um. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que é possível salvar-se, seja qual for sua crença, desde que se observe a lei de Deus. Não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como ele pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em vez de unir e perpetuaria o antagonismo. Então, quer dizer, não é fora da verdade não há salvação e nem fora da igreja, porque
as pessoas, pelo orgulho, né, e pelo egoísmo, muitas vezes, falam, né, não, fora da nossa igreja não tem salvação para ti. Por quê? Porque querem, né, estar sempre com as igrejas lotadas, né, querem, eles se envaidecem e pregam que a sua doutrina é a doutrina verdadeira, né? Então, é claro que a gente compreende que o que é necessário que as pessoas tenham uma ligação com Deus, seja lá da forma que for, né? Mas não, ele não prega a intolerância religiosa, né? Então, cada um vai buscar Deus da sua forma, da forma que entende e compreende melhor, e isso é muito meritório, né? Então, não podemos dizer assim, essa doutrina contém toda a verdade, aquela doutrina contém toda a verdade. Não, né? Desde o momento em que somos caridosos, nós estamos na trilha segura e certa, rumo ao horizonte que é Deus, né? Acho que é mais ou menos por aí, né, Carmen? Não sei se tu tem alguma... Eu acho que é isso aí. E também é que cada pessoa, ela se identifica, né, com uma religião ou com outra. Naquele momento, às vezes ela está preparada, ela não está pronta para outros conhecimentos, né? Então, eu acho que é isso também, né, Sandra? Cada um tem o seu momento, né, de compreensão e, enfim, né? Então, o respeito, ele é muito bem-vindo, né, Carmen? Muito Sempre, né? O bem-vindo. respeito é a base de tudo, né? É a base de tudo. E como estamos já quase no nosso tempo de terminar o nosso evangelho, nós vamos deixar, então, o item número 10 para a próxima semana, né? E aí, esse item número 10 a gente encerra o capítulo 5, né? E para depois nós começarmos o capítulo número 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Estamos a 2 minutos, né, do término do nosso Evangelho no ar, e vamos deixar, então, esse item para a próxima semana. Foi bem boa a nossa atividade hoje, né, Carmen? Aprendemos que precisamos, principalmente, do nosso autoconhecimento, como tu mesmo disse, né? E, a partir desse autoconhecimento, nos amar mais, para poder ter subsídio, para poder ter energia, ter coisas boas, né? Para distribuir para os outros. Não tem como amar os outros ou fazer caridade sem estarmos bem, né? Precisamos estar bem. Eu acho que a mensagem que tu leste no início ali, ela foi muito bem-vinda nesse sentido, porque eu acho que, né, articulou uma coisa com a outra. É verdade. Tentou bastante. E me vem assim agora, Sandra, que às vezes tem muitas pessoas ali, eu me lembro que falou a caridade é mais importante que a fé, né? Sim. Então tem muitas pessoas que não têm fé, que se dizem sem fé, né? E que fazem muita caridade, né? Que se dedicam ou se dizem ateus e agem às vezes fazem muito mais pelo próximo do que aqueles que pregam uma religião, né? Então tem A gente vê muito. muitos vieses nessa história Verdade. toda. Então, a gente não pode dizer as coisas são assim e fechar, né, engessar aquilo ali. Tem muitas nuances, pessoas diferenciadas, enfim, que o que importa verdadeiramente é o amor, né? E o bem, fazer o bem. Fazer o bem. Então, vamos agradecer, né, Carmen, por essa noite, mesmo que fria,
mas estamos aqui com saúde, estudando, nos aperfeiçoando, tentando fazer com que o nosso coração se abra, né, para esse mundão aí e que a gente seja cada vez melhor, tanto para nós mesmos, como para as pessoas que nos rodeiam, para o nosso planeta. Que nós possamos cada vez mais poder contribuir com as reflexões que a gente traz nas quintas-feiras e que na próxima quinta-feira possamos estar novamente aqui reunidos, discutindo essas verdades e aprendendo sempre. Porque as nossas orelhas estão mais perto da boca, né? Então, o que a gente fala, a gente é o primeiro a aprender, como sempre o pessoal diz aí. É verdade. Então, uma boa noite, Carmen, obrigada pela tua companhia e até quinta-feira que vem. Boa noite, Sandra, eu que agradeço. E uma boa noite a todos. O João também está agradecendo. Obrigada, João. Então, vamos lá, vamos encerrar.